custo-benefício do Memphis Depay no Corinthians vale a pena? Um salário altíssimo, muitos gatilhos que são muito custosos para um clube que atravessa uma crise. E apesar de até ter sim algum resultado em campo, não parece ser o suficiente comparado ao quanto ele recebe. No futebol brasileiro, alguns jogadores têm deixado essa pergunta. Contratações de peso salarial extremamente caro e muito midiáticos, mas que olhando para a parte do campo e bola, não parece valer tanto assim. Por vezes o problema é físico, por vezes pode até parecer um desinteresse, ou por vezes seja algo que não conseguimos explicar. Será que os 5 jogadores que eu vou citar nesse vídeo têm um investimento que vale a pena para os seus clubes? Vamos ver isso agora. Só para avisar que aqui só tem jogador grande, tá? Ou quase isso. E pra começar, eu acho bom a gente recapitular de algum lugar, então vamos começar por esse Santos e Corinthians. Sinceramente, o primeiro tempo do Corinthians é pavoroso. O Santos domina todas as ações e o jogo que termina 3-1 poderia ser até mais. Erros básicos de um time que parece não ter treinado na data FIFA, a diferença e a apatia foi muito grande. Enquanto do outro lado, uma evolução clara, de um time que não vai brigar por Libertadores nem nada, mas pode se colocar numa situação melhor. De um lado, o Vojvoda parece que tá melhorando o Santos, e do outro eu tenho que falar, o trabalho do Dorival é ruim. Agora, se a gente for colocar na balança a folha salarial e a atitude de alguns jogadores, não faz sentido. O principal nome, o camisa 10, aparecer rindo no banco em um clássico em que o time dele tá sendo amassado, passa uma imagem de um certo pouco caso. Isso não vem de hoje. Pra falar de Memphis Depay é bom a gente separar 2024 e 2025, parecem atletas diferentes. E pra explicar isso é só olhar pra minutagem e pra participação, se liga. Em 2024, quando ele chega, o Corinthians estava numa crise absurda. E quando não tá, né? Mas o time passava muitas rodadas na zona do rebaixamento em uma contratação completamente inacreditável e que inicialmente rendeu. Primeiro rolou a queda nas Copas, mas depois uma arrancada impressionante. E o grande personagem de virada foi o Memphis. Faz um gol de falta que abre a sequência de vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro e foi um momento muito emblemático. E quando eu falo de números, aqui ele entrega. Desde esse jogo contra o CAP, são 7 gols em 8 jogos que ele participa. E isso sem escolher jogo, tá? Seja na Bahia contra o Vitória, seja em Criciúma ou em casa. O Memphis jogava a maior parte dos minutos e correspondia, além de toda a identificação fora do campo. Em suma, o Corinthians compra um cara com um molde de contrato meio estranho, mas que parece ser funcional. O problema foi que aos poucos essas regalias foram aparecendo e tirou um pouco do protagonismo do Memphis. E olha esse contrato, primeiro os bônus de contrato que são uma parada absurda, depois premiação de torneio também, e até coisas mais simples, como tirar a camisa 10 do Garro. São coisas que às vezes você não fala, mas que impactam sim. Pelos casos recentes de ficar fora de jogo, de poder voltar quando quer, parece que ele tem algum poder sobre o Corinthians, isso não é bom. Se ele mantivesse a média de 2024 em 2025, beleza, mas isso não aconteceu. Entramos nesse ano, o Memphis tem 4 gols no Brasileiro, mas acumula ausências estranhas em muitas partidas que entra, não entrega. A mudança de camisas pega mal, as premiações cada vez mais são notícias, além do salário de 3 milhões fixos por mês. Considerando que o time que emprega ele é o Corinthians, é uma falta de responsabilidade muito grande, isso já contando todo o marketing que pode ser feito com a imagem dele. Na verdade não é sobre o Corinthians não, se fosse qualquer outro time fazendo esse contrato não faria muito sentido, mas beleza. Até agora são 16 jogos no Brasileiro e só 4 gols, mas qual que é o problema? Essa risada no jogo contra o Santos mostra um jogador que pouco se preocupa e até em minutagem ele vai caindo. No último mês a torcida do Corinthians não viu o Memphis em campo direito, e quando esteve foram poucos minutos e em compensação na Holanda ele segue convocado e fazendo ótimos números, quebrando diversos recordes e demonstrando algo que ele não demonstra no Brasil mais. Até porque sim, o Memphis é um bom jogador. Óbvio, tem o fator de quem joga com ele na Holanda é muito melhor de quem joga com ele no Corinthians. Só que o que parece ficando fora de vários jogos e jogando na Holanda é que ele tá usando o Corinthians pra jogar na seleção, não foge disso. O Memphis eleva o nível do Corinthians em campo? Sim, sem dúvidas ele faz diferença. Tem um peso muito grande, mas cara, pelo que ele recebe no Corinthians, ele tinha que fazer muito mais que isso. Parece um jogador pouco compromissado e pra completar é um time que é um caos completo. Então qual que é o rombo que isso vai deixar? Qual que é o futuro do Memphis? Me deixa aí nos comentários. Isso de trazer um cara que tem muito prestígio e talvez não renda o suficiente não é exclusivo do Corinthians. Talvez não de forma tão irresponsável, mas não é. E por isso no vídeo de hoje, além do Memphis, vamos falar de outros 4 jogadores. E pra começar, vamos falar do Gabigol. Engraçado que tinha rumor que ele ia pro Corinthians também, né? Mas enfim, ele foi pro Cruzeiro. Inicialmente, não dava pra colocar o Gabigol como um acerto 100%. Um jogador que rendeu muito no Flamengo, teve momentos históricos e foi muito marcante. Mas desde 2023 que não joga bem e acumula mais momentos fora de campo do que dentro. Mesmo assim, ele sai por cima no final de 2024, com o título da Copa do Brasil, então a aposta do Cruzeiro para trazer o Gabriel parecia fazer bastante sentido. O grande nome da janela de um time que investiu muito. Não é os 3 milhões mais variáveis do Memphis, mas é um salário de 2,4 milhões de reais em um período de 4 anos. Um grande investimento. Assim como o Memphis, o Gabigol não deixa de entregar no Cruzeiro. Agora, vale a pena todas as circunstâncias? Aí que tá o problema. Até aqui são 13 gols em 39 jogos jogando em um time que faz uma baita campanha. Só que o Gabi é reserva. Tem que ser claro considerado que o Caio Jorge hoje é um dos melhores
melhores atacantes do país e foi até convocado, mas o Cruzeiro ter um jogador de mais de 2 milhões no banco não é vantajoso. E sim, parece muito mais ser um problema de encaixe. O próprio técnico Leonardo Jardim disse que é culpa dele que o Gabigol não tenha tantos minutos assim. De qualquer forma, analisando o cenário, é complexo. O Cruzeiro briga por título na Copa do Brasil, no Brasileirão tá um pouco longe, mas fez um baita ano. Só que o Gabriel, pelo que recebe, poderia ter mais protagonismo. E até aqui, não tem. Se o Gabigol é o terceiro jogador do Brasil que mais recebe, vamos falar do quarto, o Oscar. Que o cenário é um pouco diferente, porque o custo-benefício do Oscar tem que ser avaliado porque ele não tá bem fisicamente. 2,3 milhões para um jogador do nível do Oscar? É sim, pode ser que seja justo, mas ele precisa jogar. E podia ser investigado também o que tá acontecendo no São Paulo, porque esse número de jogadores machucados é muito acima do normal. Sei que em todos os times estão assim, mas o Tricolor já vem sofrendo com isso há tempos. Pode ser que com o tempo o Oscar venha a render mais, principalmente no ano que vem, porque ele vem de um futebol muito pouco competitivo em questões físicas. E também a lesão dele na costela não é culpa dele, é uma coisa que acontece, mas tem muita lesão muscular nesse meio. Desde janeiro já são 3, 2 na coxa esquerda e uma na panturrilha, que é o problema atual dele, e por isso já ficou de fora de metade dos jogos do São Paulo no ano. Aí você alia um time sem Oscar, sem Lucas em grande parte, sem Caleri, dá pra entender o São Paulo não ter conseguido grandes coisas nesse ano. Até aqui foram 27 jogos, 3 gols e 11 assistências, o que mostram até números interessantes. O problema realmente tá na constância, e será que ele vai chegar nela? Esse ano já parece pouco provável. O Tricolor sofre com lesões em vários setores, tá fora da Copa do Brasil e no Brasileirão não briga mais por praticamente nada. Então vamos esperar se essa contratação de 2025 vai render em 2026, porque esse ano eu acho difícil. O que a gente tem é um excelente jogador que tá sofrendo muito com lesões, e eu sei que isso te lembra outro cara. E a gente já vai falar do Neymar aqui, tá? Mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sempre sai vídeo aqui toda semana, seja de lista, de história, então se você estiver gostando, por favor, me dá uma chance. Ah, não aparece pra todo mundo, mas se aparecer o botão hypar no vídeo, por favor, clica nele que ajuda demais. E só pra deixar claro uma coisa, se esses caras valem a pena ou não, eu tô levando em consideração essa temporada, porque nada impede que ano que vem eles voltem e joguem muito bem. Pode acontecer com o Gabigol no Cruzeiro, pode acontecer com o Oscar no São Paulo, com o Memphis eu até acho um pouco difícil, porque pelo salário que ele ganha é bem difícil que isso vale a pena no custo-benefício. Mas é. Agora, como eu falei, o Neymar, e é um assunto difícil de falar. Quando ele chega, a grande esperança que se tinha era de um jogador que voltava pro Brasil para se recuperar fisicamente e conseguir jogar. E até aqui ele não cumpriu nenhuma das duas coisas. As grandes partidas do Neymar se resumem em alguns bons jogos do Paulista, uma partida boa contra o Flamengo e alguns lances aqui e ali, mas o desempenho não é tão expressivo como se esperava. Isso não dá pra negar. Assim como Oscar é lesão atrás de lesão e tem todo o fator da mídia extracampo que também pesa. Não pra mim, tá? Tô cagando pra isso, mas o fato dele aparecer na mídia várias vezes por coisas que até não fazem sentido em alguma delas, atrapalha de alguma forma. A média de notas do Neymar não é alta, tem 3 gols no Brasileiro e também não é a figura que mais aparece quando o assunto é dribles. Até aqui a gente viu um Neymar que tem lapsos, mas que claramente ainda não se readaptou pós-lesões. O que eu percebo é que quando o Neymar pega a bola em velocidade, ele tem dificuldade ainda de fazer as jogadas. Isso pode ser uma questão tanto de ritmo quanto de corpo mesmo. Quando não é em velocidade, quando ele para, pensa o jogo, tem tempo e espaço com a bola no pé, ele é genial. O problema são lesões atrás de lesões e a gente não consegue ver o Neymar com constância. Pensando que o contrato dele vai até o fim do ano, pode ser que ele não renove e para ele não vale mais a pena, mas e pro Santos? Olhando friamente, é um jogador de talento incomparável, mas que até aqui no ano já ficou fora por lesões por mais de 3 vezes. É um ídolo do clube sim, ajuda muito o Santos no mercado internamente, mas é difícil de se planejar em torno dele. Isso se ele não conseguir uma sequência muito grande, né? Mas dadas as circunstâncias, esse ano pode não acontecer. É um cara que rende muito dinheiro, mas não deixa de ser caro pros cofres do clube. Nessa discussão, eu acho que o debate de que se vale a pena entrar pros dois lados, tanto pro atleta quanto pro clube. Se o Neymar ficar no Santos, pode ser que ele não consiga o seu objetivo. E o Santos tem que se planejar meio que sem ele, porque quando ele tá em campo é muito bom, mas ele fica a maior parte do tempo fora dele. E isso tem que mudar. E esse jogo contra o Corinthians é bastante animador no fator elenco e o Vojvoda pode sim dar uma nova perspectiva pro Neymar. Não dá pra acreditar que ele vai dar uma super volta por cima, mas vamos ver. Não dá pra cravar nada sobre isso ainda. Agora o último dessa lista é o Daverson. Eu sei, é do mesmo nível que os outros. Tá, eu sei que a queda foi grande, mas eu só trouxe ele aqui pra mostrar que o movimento do Fortaleza pra trazer o Daverson foi bastante infeliz. Primeiro falando do Fortaleza em si, que fez um planejamento péssimo pra 2025, contou um elenco envelhecido de muitos caras que não deram certo, e o Daverson é um deles. Pra isso a gente volta na pré-contratação. A situação do atacante era de um cara que vinha crescendo, tinha feito uma passagem excelente no Cuiabá e no Galo também teve momentos de bastante destaque. Impossível não citar aquele jogo que ele fez contra o River na Libertadores. É um centroavante que pro futebol brasileiro pode entregar sim muitos gols. Só que o Marcelo Paes aceitou
aceitou pagar 5 milhões de reais nele em um salário de quase 1 milhão por mês. Centroavante de 34 anos, não vale tanto a pena assim. O Daverson até marcou um gol aqui e outro ali, mas desperdiçou diversas chances claras, foram 9, contando um erro que levou a um gol do adversário. Isso sem falar de todos os momentos de Daverson, que quando o time tá bem é uma coisa, agora nessa situação só fica tosco. Chegou até a ser afastado em algum momento, e o time do Fortaleza que vem de anos tão bons, esse ano vai ser difícil de escapar do rebaixamento. Só pra você ver que um jogador valer a pena ou não é muito subjetivo, isso depende de muitas coisas. Por vezes você investe um salário muito alto em um cara que te recompensa dentro de campo. Por vezes você vai trazer um cara que vai ir bem, mas não o suficiente pra te render de volta. Ou por vezes você só vai gastar dinheiro à toa. E sobre cada um dos casos eu acho que eu já fui dando um pouco da minha opinião, mas eu vou falar de novo aqui. Acho que o Memphis agora deve entrar um pouco mais na linha, principalmente porque esse negócio do jogo do Santos foi bem feito. Pelo menos na Copa do Brasil do fim do ano ele vai querer mostrar alguma coisa e vai querer ganhar mais um título. No caso dele, acho que o contrato é inacreditável, mas se tratando de Corinthians, eu não duvido de nada. Gabigol e Oscar eu acho que tem margem de evolução, o problema é tático e o outro é físico. Assim como o Neymar, que tem um pouco dos dois, mas ele precisa jogar pra gente poder falar alguma coisa. Por fim, acho que essa discussão pode até se estender pra outros nomes. Como eu disse durante o vídeo, tudo pode mudar, basta um deles que são sim grandes nomes do futebol brasileiro começar a desempenhar melhor. Nada disso é impossível. A pergunta que eu quero deixar nesse vídeo é o que você acha de cada um desses casos. Pra você, o contrato do Memphis no Corinthians vale a pena de alguma forma? E o que você acha desses outros nomes que eu citei? Se concorda comigo ou se você tem outros pontos, me diz aí nos comentários.